Bom dia, paz do Senhor, que você é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 11 de novembro de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, né? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Meu Deus, decanta lá, chore, decanta lá, sai. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cobrindo com o teu sangue. Meu Deus, que o Senhor possa estar visitando as nossas crianças nesse dia, guardando nas escolas, nas creches, nos SEIs, nos EMI, nas escolas públicas particulares. Que o Senhor possa estar fazendo a tua obra, meu Deus. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Reis 23. Josias renova a aliança, tá? Ontem a gente estava meditando, né, que o livro da lei é encontrado, tá? E hoje ele vai renovar a aliança ali após ele ler o livro da lei. Vamos lá? Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez entro na tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, no momento João 3,30, Senhor, que o Senhor cresça, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça. Porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra, pura e genuína como ela é. Porque o Senhor é o único quem faz, quem opera. Decanta lá e achura, decanta lá e sai. A palavra é tua, Senhor, que é o seu próprio Filho, o próprio Deus encarnado, é o próprio Filho, Senhor. É tudo, 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 tudo. Lá e achou, decanta lá e sai. É a tua palavra que nos instrui, dirigida pelo teu Espírito Santo, porque Trindade, Elaia sou, decanta, Laia sai, é sobre um Deus único, decanta, Laia sai, triuno, que nos amou tanto, que deu seu Filho unigênito para morrer por mim, por você, e que o seu Filho, ao terceiro dia, ressuscitou, está à direita dele, e que o Espírito Santo de Deus é o Consolador que nos ajuda, que nos guia a cada dia para estar na presença do Senhor. Sem esse Espírito, sem a presença de Deus, nós não conseguiríamos, de maneira nenhuma, mas Deus é fiel. Amém, Jesus, amém? Que este canal venha a ser bênção na vida das pessoas e que eu diminua, que o Senhor cresça sempre. Amém, Jesus, amém? Então, vai falar assim, vamos lá, Josias renova a aliança. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá. Deixa eu pegar aqui, no 2. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, o povo, dos mais simples ao mais importante. Para todos, o rei leu em alta voz a palavra do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Então, ele convoca todos, tá? Desde o menor ao maior, do mais rico ao mais pobre, daquele que tinha cargo e que não tinha. E o rei colocou-se junto à coluna real na presença do Senhor e fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração, de toda a alma, os seus mandamentos, decretos, confirmando assim as palavras da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu. Por quê? Quando a gente vai no capítulo anterior, no capítulo 22, Deus disse que ia trazer uma desgraça, né, sobre o povo de Israel. E aí Josias, ele pergunta por que ali, né, através da profeta Uda, e ela fala, porque me abandonaram, ok? Então, a igreja é muito sério, né? Lavando a Shuri decanta lá, isso aí o que o povo fez, né? O povo abandonou o Senhor, simplesmente rejeitou o Senhor, né? Então, aí Deus vem com essa resposta para eles, tá? E é uma resposta a qual eles não esperavam. Por quê? Porque eles estavam fazendo o que eles queriam, da maneira que eles queriam. Lavando a Shuri decanta lá, e sai. Não estava nem aí pro Senhor, tá? Aí a resposta de Deus é essa para eles. Vou destruir, simples assim. Vocês me abandonaram, simplesmente vocês me abandonaram a lei, abandonaram tudo que eu havia deixado para vocês, ok? E a gente prossegue aqui e diz assim, aleluia, decanta lá e sai. Aí continua, vamos lá. E o rei deu ordem. A gente tem que marcar, não tem como, né? E o rei colocou-se junto à coluna real na presença do Senhor, fez uma aliança comprometendo a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração, de toda a alma, seus mandamentos, seus preceitos, seus decretos, confirmando assim a palavra da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordem ao sumo sacerdote Uquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor. Olha só,
Então, igreja, é a diferença daqueles que temem a Deus e daqueles que não temem. Olha, ele foi o único precursor de Davi, né, que fez o que andou assim, reto, né, nos caminhos do Senhor. Era o que ele faz, assim, ó, que retirasse do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal, Azera, para todo o exército celeste. Ele os queimou fora de Jerusalém, no campo do vale de Cedron, e levou a cinza para Betel, e eliminou o sacerdote pagão nomeado por reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras, tá? Então, ele fala, não, acabou, acabou mesmo, tá? Então, ele retira, ele queima, tá? E os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras da cidade de Judá, dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, à constelação, em todos os exércitos celestes. Então, é porque havia o quê? Tinha os sacerdotes de Baal, tá? Por quê? Porque, filha, eles queriam fazer o que eles queriam, tá? Eles queriam fazer o que eles queriam, que não é diferente de canta lá ia sou, de canta lá ia sai dos dias de hoje, tá? As pessoas têm os seus altares, mas não querem examinar a lei do Senhor, porque a lei confronta, tá? Então, eles não conseguem aceitar. Um exemplo simples, né? Que a gente sabe que o Velho Testamento aqui foi para o povo de Israel, toda a lei e o mandamento foi dado para eles, né? Mas aí, quando eles são confrontados, que falam assim, ai, mamãe, por que você dizima? Ai, porque tenho que dizimar. Não, por que você dizima? A gente não dizima, a gente oferta, tá? Coríntios diz que cada um contribui, segundo propôs no seu coração, com alegria, não com tristeza, porque esse Cristo é o fim da lei, não tem templo mais, decanta lá e açaí, o templo foi destruído 70 anos depois de, né, depois ali da vinda de Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Igreja, as pessoas, elas são ensinadas errado, e nesse último século, igreja, a banda Shuri decanta lá e eu sou decanta lá e açaí, as pessoas foram ensinadas tão errada, que elas acham que é certo. Mas, igreja, mas Deus, ele perdoa, porque a culpa não é deles, tá? A culpa não é deles, a culpa é de quem ensina. Lavanda Shuri decanta lá e sai. Quando a gente vai em 2 Coríntios 8, 9, diz assim, ó. O incentivo à contribuição, eu acho muito lindo. Vou ler só um pedacinho, tá? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. É o que? É uma graça, não é obrigação. É porque o evangelho, ele é o que? Ele é a graça de Deus, a misericórdia de Deus na minha e na sua vida. Então, essa graça não tem preço, ninguém compra, daí canta lá e sai. Ninguém conseguiu cumprir os mandamentos do Velho Testamento, os judeus, né? Então, no meio do mais severo, assim, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria, a extrema pobreza deles se transformarem em rica generosidade. Então, eles estavam super pobres, mas eles queriam ajudar, porque conseguem entender, igreja, lavanda sude conta sai, que ofertar na casa do Senhor, que você contribuir é um ato de generosidade. Então, assim, você entende que você está para servir, lavanda shuri de canta sai, você não está cumprindo uma obrigação, você está servindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Você consegue entender que isso é muito sério? Lavanda shuri de canta sai. E aí ele continua, pois dou testemunho de que eles deram tudo, ó, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia, até além do que podia por iniciativa própria. Não é quanto você dá, como você dá, tá? Como que você contribui para a obra do Senhor? Ai, eu tô dando 10%, é o dízimo. Você não é judeu, cara. Nem eu sou. Nós vamos contribuir. O povo precisa estudar o livro de Hebreus. O dia que eles lerem o livro de Hebreus, eles vão entender muita coisa. Hebreus, Romanos, né? Então, e diz assim, eles não suplicaram insistentemente o privilégio de participar. Ó, porque, igreja, você ofertar na casa do Senhor é o quê? Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós, e pela vontade de Deus. Então, quando você vai ofertar, você entrega primeiro a si. Por quê? Porque é agradecimento a Deus. Senhor, obrigada, Pai, pela oportunidade de poder ofertar na tua casa, de poder contribuir com a tua obra, porque alguém um dia contribuiu, decanta lá e açaí, por isso eu estou aqui. Assim recomendamos Tito. Aí começa a falar, tal. E aí,
Vamos lá. Todavia, assim como vocês se destacarem em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa do amor que vocês têm por nós, destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, tá? Então, assim, eu não estou exigindo, mas vocês contribuem com amor. Eu estou contando um fato dos irmãos ali, né, dos irmãos macedônios ali, né? Da pobreza dele, da tribulação, mas eles estão ajudando em vocês. Como é que vai ser, né? Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, pois, detalhe. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza se tornasse rico, tá? Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo e concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. De acordo com os bens que vocês possuem. Igreja, muito interessante isso. Vamos lá? Agora, complete a obra para que a forte disposição da realização seja igualada pelo zelo de concluí-la de acordo com os bens que você possui. Porque se a prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Quando a gente contribui com amor, tá? Então, a gente faz com gratidão, da banda Shuri, decanta lá e assou, decanta lá e assai, amém? Vamos lá. Porque se a prontidão na contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Não, irmãos, tem que dar seu tudo. Oi! Não existe, tá bom? Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade, tá? Então, assim, não, irmão, deixa o gás pra lá, dá sua oferta aqui. Mentira, tá? Isso é manipulação satânica, manipulação das trevas, tá? Porque nosso desejo é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Vamos lá, no 14. No presente momento, a fartura de vocês se cumprirá, a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade. Como está escrito, olha só, como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Isso aqui, essa frase aqui, a gente vai ver do maná no deserto, tá bem? Todo mundo recebia igualmente o maná no deserto, o povo lá de Deus no deserto, ok? Então, é muito interessante, né? E assim, igreja, a gente tem que entender que a oferta, que a lei da semeadura é algo muito sério. Decanta lá e decanta lá e sai. Nós temos que entender, nós temos que trabalhar isso na igreja de Cristo. Não porque o devorador vai me pegar o migrador, não. Porque a gente contribui com amor, né? Então é muito interessante, né? Aí é muita coisa, tá? Então, assim, e é um dom, tá? É um dom. Você contribuir ao dom de Deus, tá? É uma generosidade. E também é muita coisa, tá bom? Olha, eu tô pregando uma coisa, já me levou para outra. E diz assim, é... Cadê? A maneira que a coleta, da coleta, então é muito interessante, eu gosto muito, né? Eu preciso até fazer um estudo sobre isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque Deus, Ele quer nos abençoar, mas às vezes, decanta lá e chore, decanta lá e sai, a preocupação, né, de servir ao homem e não servir a Deus, muitas vezes faz com que nós nos afastamos do Senhor. Amanda Shuri, decanta lá e sai, né? Então, aleluia, glória a Deus, igreja, que a gente venha aprender a contribuir com generosidade, porque as coisas do Senhor é com generosidade, tá? E cada um contribui segundo o propósito no teu coração. A gente vai estar vendo em 2 Coríntios 9, 7. Vamos lá? Vamos lá. O 6. Semeando com generosidade. O título é. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. E
Deus é poderoso para fazer o que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos bens, aos pobres, necessidades. A sua justiça dura para sempre. Aquele que supra a semente ao que semeia o pão, ao que come também lhe superará, multiplicará a semente e fará crescer o fruto da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos. Igreja, quando a gente é generoso, igreja, generosidade é maravilhoso. Em qualquer ocasião, por intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graça, né? Então, nós temos que ser generosos. Não esqueça disso. Generosidade, tá bom? Nós temos que ser generosos. Não perca a oportunidade, né? Aí é muita outra coisa, mas não deixe as pessoas dizer para você que você tem que dar, que você tem que fazer. A banda Shuri decanta lá e sai, né? E esquecer, tá? Que as coisas do Senhor é com amor, tá? É sempre com amor, tá? Não é com obrigação, não, aí eu vou fazer porque se eu fazer, né? Laia Suri decanta, Laia Sou, Deus vai me dar 10 vezes, mas mentira, a palavra nunca disse isso, nunca vai dizer, porque a palavra ela é viva, ela é verdadeira, ela é o próprio Cristo. Ela diz que nós temos que ser generoso, isso é muito importante, tá bom? A sua generosidade resulte em ação de graça a Deus, porque ser generoso é um dom. Não me venha com conversa que dízimo, porque dízimo, por favor, irmão, não tem mais, né? A gente tem que parar com isso, porque o dízimo era para a tribo de Levi, a tribo de Levi não existe mais, tá? Para mim, para você, não, ok? Jesus é da tribo de Judá. Então, assim, é muita coisa, a gente tem que começar a aprender. E as pessoas, é tão natural a mentira, é tão natural, assim, o engano, né, que é dito, que as pessoas, olha, não sei nem porque alguém vai ouvir e é necessário, né? E as pessoas acabam se desvirtuando para esses lados, né? Achando que está servindo a Deus e não está, tá? Muitas vezes está servindo a si próprio, né? Doar com generosidade. Com generosidade. Ofertar. Contribuir, seja lá como você quiser que seja dito. Mas não faça esperando nada em troca, né? Então, a gente vê que tudo que Josias fez aqui, ele fez por amor, por gratidão a Deus. Depois eu vou marcar aqui, que depois eu preciso separar esse estudo aqui, amém? Então, e diz assim, vamos lá? No 6, e também mandou levar o pote sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado, reduzido a cinza, que fora espalhado sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para zero. Então, esses prostitutos, eles ficavam ali, né? Era algo assim costumeiro, tá? Os homossexuais desse tempo se prostituíam. Homens com homem, então assim, era a coisa terrível, prostituição, tá? 8. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá, desde Jabar até Berseba, até Berseba, profanou altares onde o sacerdote havia queimado incenso, derrubou os altares idólatras, junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade, embora o sacerdote dos altares o sacerdote dos altares não servisse no altar do Senhor em Jerusalém, comia pão sem fermentos junto ao sacerdote e seus colegas. Bom dia. E aí diz assim, também profanou Tofete, que fica no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar os filhos, né? A Maloque. Isso aqui, igreja, é algo terrível, tá? Eles tinham esse costume de sacrifício, de sacrificar os filhos, e eles faziam isso, assim, com uma naturalidade. A banda Shuri decanta lá ia sair muito grande, tá? Devido ao costume pagão. A Maloque acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficava na entrada do templo do Senhor, perto da sala oficial chamada Natan. Ai, para, Manuel. Manuel, filho, a mamãe tá fazendo a live. Oficial da chamada Natameleque, também queimou as carruagens consagradas ao sol, derrubou os altares que seus antepassados haviam erguido, tá? Olha que lindo. Derrubou os altares que seus antepassados haviam erguidos no terraço em cima do quarto superior de Acaz.
os altares de Manassés havia construído nos 2 pátios no templo do Senhor, e tirou-os dali. Fui lá esquentar o café do Manuel. Quando ele fica pegando na orelha, a igreja é só Deus. E ele pega, viu? Nossa. E abre assim a orelha do pai dele e cheira. Jesus. Ai, mas é meu tesourinho, meu bebezinho. O rei também profanou os altares que ficavam lá em Jerusalém, ao sul do monte da destruição, as quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Asterote. Até Salomão, tá vendo? Ó? Havia construído, quem construiu? Salomão, tá? Para Asterote, é a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe. Maloque, o detestável deus do povo de Amon, tá? Então, assim, eu acho tão engraçado. Eu falei, mano, não pode chamar seu filho de moleque. Eu falei, por quê? Porque tem um demônio na Bíblia que chama moleque. Aí a igreja falou, não podia falar. Aí quando você vai meditando, estudando, você vai vendo que não é moleque, é maloque. Oh, meu Deus. Ai, o povo tem cada coisa. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os potes sagrados e cobriu os locais com os ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão. Então, esse altar de Jeroboão aqui é cruel, ó. Até o altar de Betel, idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar até aquele altar, o seu santuário ele o demoliu. Queimou o santuário e reduziu a pó, queimando todos os potes sagrados. Glória a Deus, aleluia. Que de Jeroboão. Jeroboão. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia nas encostas da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver outra parte. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia nas encostas, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-lo no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que predisse essas coisas. Então, a igreja tinha que profanar, era algo, porque era algo assim muito maligno, tá? Então, Deus não teve misericórdia, não. Era para acabar com tudo. Esse aqui era o túmulo dos sacerdotes pagãos de Betel, tá bom? E aqueles, vamos dizer assim, os sacerdotes de Baal, tá? Então tinha que queimar. O rei perguntou, que monumento é este que estou vendo? O homem da cidade disseram, é o túmulo dos homens de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas com que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse, deixe-o em paz, ninguém toque nos ossos, assim poupar os seus ossos, bem como os dos profetas que tinham em Samaria. Os ossos dos homens de Deus, né, ele não queimou. Mas ali o dos outros profetas de Baal, Azera, Asterote, Maloque, né? Então, tinha uma diferença. Ah, da banda Chore, Bede, Canta, Laia, Sai, 19. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares e depois voltou a Jerusalém. Então, igreja, ele fez um estrago, tá? Deus usou ele como instrumento de destruição, né? Para voltar à adoração do Senhor, né? Após ele ler o livro da lei, ele teve esse... Deus usou ele tremendamente com autoridade do seu espírito para destruir, para limpar ali, né? O reino do sul, ok? Então, o rei deu a seguinte ordem a todo o povo, celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança, nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todo o dia dos reis de Israel e durante os reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como esta. Então, ele fala, não, então agora a gente vai celebrar a Páscoa, né? Por quê? Porque tá escrito, tá? Foi limpado o altar. Laia sou, decanta, laia sai. Tá no livro da aliança, foi limpado o altar, então vamos arrancar tudo, tá bom? Não vai deixar nada. Gente, é muito forte. Vamos lá. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médios,
os que consultavam os espíritos, os ídolos da família, outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Igreja, a gente tem que prestar muita atenção que sempre houve esse tipo de idolatria. A partir do momento que o povo de Israel se misturou com as demais nações, nações pagãs, eles tiveram esse costume. Não é nos dias de hoje. Fala assim, ai, fulano é isso, de tal religião. Não interessa, igreja. É escolha deles. A minha, a sua religião, nós não temos, quer a pura imaculada, quer servir a Deus, tá? Em espírito e em verdade. Então, essa nós temos que preservar. Agora, aqueles que estão cegos, decanta lá e açaí, que estão servindo aos ídolos, que o diabo, ele simplesmente só muda as táticas de ano em ano, de séculos em séculos, né? Então, é problema deles, igreja. A gente tem que simplesmente orar. A gente não vai ficar discutindo. A gente tem que o quê? Simplesmente ensinar a palavra. Só isso. O resto, quem vai simplesmente dizer ao homem e à mulher que é certo ou errado é o próprio Espírito. Mas as pessoas, elas têm que estar o quê? Enxertada na videira verdadeira que é Cristo, dentro da palavra. Tá? Eu não posso ficar falando de beleza disso. Ai, fazer campanha tal, tá? Não tem mais. Não tem. Que tesouro. Que templo. A Banachuri decanta lá e sai. Só se for o Muro das Lamentações. Só se for outros templos aí que não tem nada a ver. O terceiro templo ainda está para ser construído. Então é muita outra coisa. Então a gente tem que estar atento às coisas do Senhor. Amém? É muito sério, igreja. E as pessoas são levadas aos bezerros de Baal, né? A idolatria desse templo de Baal é totalmente diferente, né? Os modos operantes de Satanás continua os mesmos, mas com panos de fundo diferentes, mas é o mesmo modo, né? Sempre levar a idolatria, a barganha, se eu fizer, Deus dá, não. O sacrifício já foi feito na cruz, né? Então você não precisa nada, você precisa obedecer, você precisa deixar os postes, as adoração, né? Tudo isso aqui hoje em dia manifesta de maneira diferente. Na minha, tua vida, de maneiras espirituais, com o espírito do engano, com a palavra mal pregada, com a mentira, né? Então Deus, ele quer nos libertar do espírito do engano, porque Deus, ele tem coisas grandes para mim, para você, igreja. Decanta lá e churi, decanta lá e sai, amém? Vamos continuar. Aleluia. No 25. Nem antes, nem depois de Josias, olha só, nem antes, olha, é muito sério, igreja. Nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força, de acordo com a lei de Moisés. Então, isso é muito forte, tá? Que Deus fez aqui com Josias, ok? 23, versículo 25. Então, vamos lá. Entretanto, o Senhor manteve o furor da sua grande ira que se acendeu contra Judá por causa de todos por causa de tudo que Manassés fizera para provocar sua ira. Então, Manassés, ele foi um péssimo rei e ele levou o povo à idolatria, a coisas assim terríveis. Ele passou o seu filho no fogo, foi péssimo, péssimo, péssimo. Por isso o Senhor disse também, retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi. Este templo do qual eu disse, ali porém o meu nome. Os demais acontecimentos, isso aqui é muito sério, igreja, né? Decanta lá e Ashuri, decanta lá e sai, né? Então, quando Deus fala isso, né, vai retirar, é onde a gente vê que depois vem todo o cativeiro aí, Babilônia e os demais, quando o povo de Israel, e até hoje eles estão dispersos, tá? Assim, totalmente fora da casinha, não consegue entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que é o Messias, tá? Porque eles veem uma maneira totalmente diferente. Eles veem a gente como rebelde, os cristãos, é umas pessoas que querem ler que essa história deles, mas quando eles falam, né, tipo assim, eles não são detentores do Velho Testamento, tá? Mas assim, a história é sobre eles, né? Então, né, é um exemplo para mim e para você, que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, né? É diferente. Os demais acontecimentos do reino do nado de Josias e de todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates e encontrou o rei da Síria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido, tá? O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco enfrentou e o matou em Megido.
Os oficiais de Josias levaram seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jocás, filho de Josias, e ungiu e proclamou rei em lugar do seu nome. Então eles tinham muita rapidez, eles não ficavam sem rei não, viu? Era muito rápido. O reinado de Jocás, rei de Judá. Jocás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Ramutali, filha de Jeremias. Ela era de Líbina, né? E reinou 3 meses em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Não foi igual ao seu pai Josias, tá? Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Então, igreja, ele era filho de Josias, sabia o que seu pai fez, mas fez o que Deus reprova. Então, é muito sério, igreja. Lá o Alachuri decanta lá e a decanta lá e sai, né? Então, ele poderia ter prosseguido no caminho do Senhor, mas não, né? Ele ficou ali, fazendo ali tudo que não agradava a Deus. Vamos prosseguir. O faraó Neco o prendeu em Riba, na terra de Ramate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo. Olha só. Vamos lá. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Ramate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs em Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. A gente vê que a Síria sempre trabalhava com isso, tá? Com tributos, com peso, tá? Colocou Eliaquim, filho de Josias, né? Também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata, 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar de seu pai Josias e mudou o nome de Eliaquim para Joaquim, mas levou Jocás consigo para o Egito, onde ele morreu. Ele foi morrer no Egito, né? Se tivesse feito o que seu pai fez. Mas não dá para entender os desígnios de Deus. Joaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, mas para cumprir as exigências do faraó, Joaquim pôs tributo ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme as suas posses, tá? Olha só, Joaquim pagou a faraó Neco, esse Neco aqui era da Síria, tá, igreja? A prata e o ouro, mas para cumprir as exigências do faraó, Joaquim pôs tributo ao povo, cobrando prata e ouro de cada um conforme as suas posses, né? Então a gente vê que a opressão assíria era grande e o povo não estava firme, né? Então Deus deixava mesmo, a Deus dará o seu bel prazer, amém? Olha, eu sei que o reinado de Josias foi maravilhoso. Oi, meu amor. Me deu. Não quer, não? Por que você pediu, meu filho? Mas que Deus abençoe vocês. Tenham aí um dia abençoado, uma terça abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz.